tema da nossa meditação dessa manhã, irmãos, é orando no Espírito Santo. Os irmãos sabem orar no Espírito Santo? Eu nem li o texto antes para complicar mesmo, né? Para trazer a reflexão. Porque a Bíblia nos manda orar no Espírito Santo. Mas nós sabemos orar no Espírito Santo? Vamos abrir as Bíblias, irmãos, lá em Efésios. Espero que no final da mensagem a gente aprenda, né? E aprenda ou entenda o que significa orar no Espírito Santo. Efésios capítulo 16, versículo 18. Efésios 6, 18 diz assim: orai no Espírito, e aí é o Espírito Santo, em todas as circunstâncias. Qualquer oração que você fizer tem que ser no Espírito Santo. Quando você está orando lá na hora da refeição, pedindo que às vezes a gente faz uma oraçãozinha meia só para não dizer que não orou, mas ali em todas as circunstâncias você tem que orar no Espírito Santo. Até nessas que muitas vezes a gente já formaliza, né? Orar em todas as circunstâncias, orar no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Vamos lá agora em Judas. Esse Judas é o irmão do Senhor, tá? Não é o Iscariotes, não. Judas capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, versículo 19 e 20. Judas capítulo 1, versículo 19 e 20. O que interessa mais é o 20, né? No caso do tema que a gente vai abordar. Estes são os que provocam divisões entre vós. Esses aqui eram os falsos profetas que estavam infiltrados lá na igreja. Esses são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. Agora o texto que nos interessa. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Vamos orar, irmãos? Sim, Pai, nós te damos graças por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos ministrando a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade, ó Pai. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E, ó Pai, que nós possamos entrar com muita reverência e temor nesse tema que vamos abordar nessa manhã. Que o Senhor nos dê sabedoria do Teu Espírito, ó Pai, para que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, seja grato diante de Ti. Que não falemos nada, ó Deus, que venha a confundir, a atrapalhar os irmãos, mas que seja para a edificação do Teu povo e para a glória do Seu nome. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o objetivo dessa palavra dessa manhã é sobre esse tema, que não é um tema muito comum, né, da gente estar falando, mas é um tema importante. Então, o objetivo da palavra é elucidar, né, esse tema. Nós vamos trazer algumas interpretações controversas em relação a esse tema, porque tem muitas interpretações a respeito disso. Quando você começa a mexer com esse tema, aí você vai ver que tem muitas interpretações controversas. Tem muita coisa mística em torno desse tema. A questão do orar no Espírito Santo, tem muita coisa mística, então cada um fala uma coisa e fica uma coisa meio misteriosa. E por trás desses mistérios, muitos enganos. E existem alguns temas na Bíblia, irmãos, não sei se os irmãos é desse tempo, eu nem sei se existe isso ainda, daquele jogo dos pontinhos, não é o jogo dos pontinhos do Silvio Santos, não. Aquele jogo dos pontinhos que tinha um monte de número que vinha naquelas palavras cruzadas, lá de 1 a 100, aí você ia ligando 1 com 2, o 2 com 3, até chegar no 100, aí depois que você terminava de ligar todos os pontos, aparecia uma imagem, a imagem real. Quando você olhar, antes de você ligar os pontos, você olhava, você via um monte de número embaralhado lá. Mas quando você começava a ligar os pontos, aí você tinha uma imagem daqueles pontos que você ligou. Então tem muitos temas na Bíblia que são assim, você precisa ligar os pontos certinho, porque senão vira uma confusão.
Se você ligar o 1 com 9, o 9 com 10, 10 com 15, você não vai ter imagem nenhuma e vai ter confusão. Então, existem temas na Bíblia que você tem que ligar os pontos. Tem que ligar os textos corretamente, porque se você ligar um texto de forma contrária a outro texto, de vez o texto bíblico te ajudar, de vez os versículos ou o capítulo te ajudar, acaba te confundindo mais. E eu acredito que esse é um dos temas que a gente tem que ir com muito cuidado para a gente realmente trazer luz e andar com segurança nesse tema que a gente vai estar abordando. E hoje a gente vai estar ligando alguns textos, né, que seriam como aqueles números. A gente vai estar ligando 1 Timóteo 2:1, vamos estar ligando Romanos 8:28, 1 Coríntios 14, Efésios e Judas que nós lemos. Então a gente vai estar ligando, à medida que nós fomos desenvolvendo a mensagem, para os irmãos irem, esperem Deus, tendo a imagem real dessa questão do que é realmente orar no Espírito Santo. Eu espero que os irmãos saiam com mais luz, né, com mais clareza com relação a esse assunto. Quantos tipos de oração os irmãos entendem? Eu acho que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta quantos tipos de oração? Tá? Nós estamos falando do orar no Espírito Santo. Mas quantos tipos de oração a Bíblia apresenta? Seriam apenas esse? Tem outros mais? Tem um pessoal aí que fala que só tem duas: a oração forte e a oração fraca, né? Quando você precisa resolver o seu problema, aí você pega lá, você faz uma oração forte e resolve o seu problema. Mas vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo... 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: antes de tudo, recomendo, Paulo recomendando, né? Não é depois de tudo, viu, irmãos? É antes de tudo. Eu recomendo, que às vezes a gente deixa a oração por depois de tudo, né? Porque você fez tudo, está com sono, aí você vai orar. Aí, tá. Mas é antes de tudo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas. Então, se a gente não liga direitinho esse ponto aí, a gente olha nesse texto e fala, poxa, mas então... acho que súplica é uma coisa, a oração é outra, a intercessão é outra coisa, a ação de graça, como se fossem vários tipos de oração. E, na verdade, esse texto quer dizer que é o conteúdo que deve haver numa oração. Numa oração deve haver súplica, deve haver intercessão, deve haver ação de graça. Então, é o conteúdo de uma oração. Mas a pergunta foi, quantos tipos de oração existem na Bíblia? Quantos tipos de oração a Bíblia nos apresenta? Então, irmãos, a Bíblia nos apresenta quantos caminhos? Quantos caminhos tem na Bíblia? 2 caminhos, né? A Bíblia nos apresenta 2 caminhos, que é o caminho largo, que conduz à perdição, e o caminho estreito, que conduz à vida eterna. Quantos tipos de frutos existem na Bíblia? O bom fruto e o mau fruto, né? Jesus fala, uma boa árvore não dá mau fruto. E nem uma árvore boa vai dar um mau fruto. Quer dizer, uma árvore boa vai dar um bom fruto e uma árvore má vai dar um mau fruto. Então, pelo fruto se conhece a árvore. Então, existem 2 tipos de fruto. Existe também, irmãos, 2 tipos de andar na Bíblia. Existe o andar no Espírito Santo e existe o andar na carne. Então, existe o andar na carne e existe o andar no Espírito. Então, quantos tipos de orações existem na Bíblia, irmãos? Estão na dúvida ainda? Existem 2 tipos de oração, irmãos. Existe a oração no Espírito Santo e existe a oração na carne. Não tem outro tipo de oração. Espero que tenha simplificado alguma, né? Porque às vezes a gente, no decorrer, a gente vai ver por que existe tanta mistificação em torno desse texto. Então, a primeira coisa para a gente já limpar o nosso coração, na Bíblia só existe 2 tipos de oração. A oração que é no Espírito Santo e a oração que não é no Espírito Santo, que é no esforço humano, que é uma oração feita na carne ou na sua própria força. Então, a oração carnal, como que a gente identifica que uma oração é carnal? Como eu sei se eu estou orando no Espírito ou se eu estou orando na carne? A oração na carne é resultado do nosso esforço humano. Você sabe quando você está fazendo uma coisa na sua força. Então, a oração carnal ela é uma oração que ela depende do esforço humano. A motivação dessa oração normalmente é uma motivação egoísta. É quando você está orando pensando em você. Quando você está orando pensando no seu umbigo.
Quando a sua oração é egocêntrica, antropocêntrica, quando você é o centro e as coisas que você acha importante é o centro. E Tiago é muito claro. Tiago não fala lá no capítulo 4, versículo 3? O que Tiago diz lá? Vocês não recebem porque não pedem. Né? Tiago capítulo 4, versículo 3. Esse texto eu vou precisar dele na tela. Tiago capítulo 4, versículo 3. Então ele fala assim, vocês não recebem porque vocês não pedem. Aí ele continua dizendo, e quando vocês pedem, vocês não recebem porque não pedem. Ele fala no anterior. Depois ele fala, vocês pedem, mas acabam ficando sem receber. Por quê? Porque vocês pedem com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Quer dizer, é uma oração que a pessoa está pensando em si mesma. Ela não está pensando no reino de Deus. A oração dela não está alinhada com a vontade de Deus. A oração dela está alinhada com a sua própria vontade, com seus próprios interesses, com seus próprios desejos ou concupiscências. Então essa é uma oração carnal. Essa é uma oração carnal. Então, quando nós estamos nos colocando diante de Deus, a gente tem que avaliar o nosso coração. Nós temos que examinar que tipo de oração eu estou fazendo. Isso a partir da oração que você faz na hora da tua refeição, como aquela oração que você acha que é a oração mais forte. Né? Mas toda oração tem que ser no Espírito, irmãos. Quantas vezes você senta na mesa e nem ora mais? Quando você está comendo. E por que é importante? Uma vez um irmão falou, não, irmão, né, esse negócio de orar na refeição, isso é coisa religiosa. Tanto é que as pessoas fazem isso de forma tão formal, né? Falei, irmão, você acha que é religioso orar antes da oração? Antes de você comer, você orar? Você acha errado? Religioso? Eu acho desnecessário. Eu falei, mas por que Jesus orou antes de partir o pão? Ele não precisava orar, mas antes de partir o pão, ele deu graça. Por que ele queria nos ensinar? Que aquele pão que você está comendo, aquela comida que você está comendo, foi Deus que te deu. Ela não está ali no seu prato porque você trabalhou. Você trabalhou sim, mas você trabalhou porque você teve saúde para trabalhar. E quem te deu a saúde? Foi Deus. Não, eu cuido da minha saúde, irmão. Mesmo que Deus me dê saúde, eu vou no médico, eu faço, tá, tudo bem. Quem te deu o ar para você respirar? Da onde vem o ar que você está? Então, tudo vem de Deus. Porque dele vem a vida, a respiração e tudo mais. Então, quando você está comendo, tudo que você está fazendo, se nós somos hoje aqui, é porque Deus nos deu a oportunidade de estar fazendo. É a graça dele. Então, nós temos que... Então, quando você ora com esse entendimento, ainda que você não sinta nenhum arrepio, um tremelique, um estremelique, mas você sabe, consciente, você tem convicção que aquela comida que está no seu prato, seja ela simples, seja ela ou não, se você goste ou não, foi Deus que deu. Ela veio de Deus, foi providência de Deus. Então isso, e quando você tem esse entendimento, você está orando no Espírito, porque você está orando alinhado com a vontade de Deus. E lá esse você não precisa procurar não, que eu não marquei aí. Lá em Lucas capítulo 18, nós temos a parábola do publicano, aquele que era cobrador de impostos, e do fariseu. Você vê que o fariseu fez uma oração bonita. Te dou graças ao Pai, porque eu não sou como os demais homens. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não adultério, eu dou dízimo tudo quanto eu tenho, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu sou o cara. E o outro publicano simplesmente não tinha nem ousava olhar para o céu, mas batia no seu peito e dizia: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Enquanto o fariseu, se eu falei publicano, corrija isso. Enquanto o fariseu orava de si para si mesmo, se vangloriando daquilo que ele era, o outro orava se humilhando diante de Deus. Então, irmãos, se você olhando as duas pessoas, olhando um fariseu, olhando um publicano, você achava que o fariseu era muito mais crente do que aquele publicano. Mas diante de Deus, a oração dele era carnal, porque era uma oração egoísta, era uma oração de uma pessoa presunçosa, com presunção. E Deus resiste a essas coisas. Então, irmão, um dos sinais que mostra que a nossa oração é carnal é quando ela está recheada de orgulho, quando ela está recheada de presunção, quando ela está recheada de esforço humano. Então, isso são sinais que a nossa oração está sendo carnal. E a oração espiritual é uma oração que ela é feita na dependência do Espírito Santo.
É o Espírito Santo que vai te mover, vai te dar entendimento para estar orando daquela maneira, através das verdades da palavra de Deus. O Espírito Santo vai estar te conduzindo, e você vai estar sempre orando alinhado com a vontade de Deus. Então é necessário que eu conheça a vontade de Deus através da sua palavra, para que eu possa fazer uma oração no Espírito, porque essa oração no Espírito tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Porque às vezes eu posso estar orando com muito fervor, e chorando, e pulando, e gritando, mas a oração totalmente desalinhada com a vontade de Deus, totalmente desalinhada com a palavra de Deus. Vamos abrir 2 textos, Mateus capítulo 21, versículo 22. Vamos ver o que é que está escrito lá. Mateus capítulo 21, versículo 22. Leia, vamos ler e vamos guardar. O que é que está escrito lá? Vamos ler junto, irmãos. E tudo quanto... Vamos ler novamente? E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Então, você olhando esse texto, por isso que tem que ligar os pontos. Falar, pô, então vou pedir logo um Porsche, né? Então vou pedir uma casa na praia. Então vou pedir, não é tudo que eu pedi, né? Então a gente olha o texto e fala, não, eu posso pedir o que eu quiser, que Deus vai me dar. Pedir o número da loto, eu vou pedir qualquer negócio aí, né, da Mega Sena, nem sei se tem loto ainda. Vou pedir, né, um número premiado, porque é tudo que eu pedi. Então, né, se você olha o texto e não liga o texto corretamente, você acha que você pode pedir o que você quiser, que você vai receber, porque o texto está dizendo. Então, irmão, você está aí nessa vidinha que você está, porque você não pede, irmão. Você está nesse emprego que você está, porque você não pediu para Deus um emprego melhor. O seu carro está ruim, é porque você não pediu um carro melhor para Deus. Se você pedir, está escrito, está tudo que você pedir. Mas será que é assim que funciona? Será que é assim que funciona? E como é que a gente vai saber se é assim ou não é assim? Justamente porque eu tenho que ligar com outros textos, eu tenho que ligar os pontos para ver a imagem correta. Tá? Porque tem muita gente orando e pedindo absurdos para Deus. E pedindo com fé, indo no monte, jejuando, mas pedindo absurdos. Pedindo absurdo, e não recebe, não entende por quê. E a gente fica culpando a Deus. Mas por quê? São orações que não estão alinhadas com o Espírito Santo. Não estão alinhadas, não estão sendo motivadas pelo Espírito Santo e não estão alinhadas com a palavra de Deus. Vamos ver se esse texto fica mais claro. O mesmo João, esse texto está em Mateus, agora vamos para João. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, aí muda um pouquinho, né? Porque se a gente lesse assim, se lhe fizermos qualquer pedido, essa frase que está entre vírgulas, nós pulássemos e só completássemos, temos a certeza de que Ele nos dá atenção, nós podíamos juntar lá com Mateus, está tudo bem, mas só que tem uma frase entre vírgulas. Isso significa que essa frase é muito importante, por isso ela está entre vírgulas. Esta é a segurança que temos para com Ele. 2 pontos. Se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que Ele nos dá atenção. Então não é eu pedir o que eu quiser, é o que eu quiser que esteja alinhado com a vontade de Deus. E como que eu vou saber o que está alinhado com a vontade de Deus? Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, para mim não pedir absurdo, para mim não perder tempo pedindo coisa que Ele não vai me dar. Eu estou pedindo pedra achando que estou pedindo pão, estou pedindo cobra pensando que estou pedindo ovo, e Deus fala, não. Então você tem que pedir alinhado com a minha vontade. E esse pedido alinhado com a vontade de Deus, você pedir de acordo com a vontade de Deus, nada mais é do que uma oração no Espírito Santo. A oração, irmão, no Espírito Santo, ela não é necessariamente acompanhada. É importante eu falar isso, porque muitas vezes as pessoas associam essa oração com aquela parte mística que nós falamos lá na introdução. Uma oração no Espírito Santo, ela não necessariamente, ela não é acompanhada por longos períodos de tempo. Não, para ser uma oração do Espírito Santo, eu tenho que orar 3, 4 horas por dia. Não necessariamente. Não estou dizendo que orar 3, 4 horas por dia esteja errado, mas necessariamente uma coisa não um longo período de oração identifica que é uma oração mais no Espírito do que uma outra oração miojo, uma oraçãozinha mais rápida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Uma oração no Espírito, ela necessariamente não está ligada a emoções fortes. Que a pessoa fala, mas eu orei, mas não chorei. Eu orei, mas não senti nenhum arrepio. Tem algum problema de chorar? Não. Tem um problema de sentir arrepio? Não. Tem problema de você a sua voz embargar durante a oração? Não, muito pelo contrário, é uma bênção. Mas não que só essas orações que têm que são acompanhadas com esses sentimentos, ou com essas emoções, melhor dizendo, é que são no Espírito. Eu quero, assim, ajudar os irmãos a limpar. Que a oração no Espírito, ela está ligada à sua convicção e à vontade de Deus, a convicção que você tem da vontade de Deus. E não necessariamente acompanhada por emoções ou por um determinado período. Tá? Porque muitas vezes a gente acaba desprezando essas orações mais simples, essas orações que aparentemente são formais, porque a gente acha, mas para orar eu tenho que sentir alguma coisa. Você pode sentir alguma coisa. Amém, quando você sente. Mas muitas vezes você pode estar sentindo alguma coisa e a sua oração também não ser no Espírito. Olha o perigo aí. Que a questão está na convicção. A questão é que aquela oração está ou não está alinhada à vontade de Deus. Os seus sentimentos são coisas secundárias. As nossas emoções são secundárias. E muitas vezes também, irmãos, as pessoas ensinam aí que uma oração de Espírito é que ela vem acompanhada de gestuais. A pessoa grita, levanta o braço, cai no chão. Então, essa aí é oração de Espírito. Essa aí é uma oração forte. A pessoa está rolando para lá e para cá, e sapateando e tal. Você vai na internet hoje, você vê todas essas coisas. Fica olhando, não estou dizendo que seja ou não seja, mas não necessariamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode estar fazendo tudo aquele show, todo aquele gestual, gritando, pulando, dando cambalhota, e Deus não está no negócio. Que a questão está alinhado com a vontade de Deus, tudo aquilo que a pessoa está pedindo? Ela está pedindo segundo a vontade de Deus? Essa é a questão. Isso é que nós temos que examinar, em primeiro lugar, no nosso coração. O que vem depois, as outras coisas que forem acrescentadas à sua oração, tudo bem, mas a questão está alinhado com a vontade de Deus? Aquilo que eu estou pedindo é segundo a vontade de Deus? É realmente aquilo que Jesus pediria se estivesse orando aqui? No meu lugar, no caso? É exatamente essa é a vontade do Pai? Então as pessoas misturam uma coisa com a outra. Então, ele faz esse tipo de associação, e essa associação às vezes não tem nada a ver. Vamos abrir uma passagem só para exemplificar isso melhor. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Essa passagem, irmãos, é a passagem de Elias. Quando ele foi no Monte Carmelo orar. Eu só vou. Primeiro Reis, capítulo 18, de 20 a 40. Mas eu não vou ler todo, não. E o Elias, desculpe, ele foi no Monte Carmelo, depois que já tinha ficado sem chover muito tempo, e Acabe estava querendo matá-lo, aquela coisa, aí foi lá para o Monte Carmelo para desafiar os sacerdotes de Baal, né? Os profetas e sacerdotes de Baal. E qual era o desafio? O desafio era, olha, a gente vai montar o altar aqui, vai colocar um animal, vai colocar água, vai colocar tudo direitinho, e o Deus que fizer descer fogo do céu é o Deus verdadeiro. Então Elias lançou esse desafio para os profetas de Baal. Aquele que fizer descer fogo do céu é o Deus verdadeiro. Aí os profetas de Baal, era 400, mais de 800, cara, tinha 450, mais não sei quantos sacerdotes também, eram mais de 800 caras ali pedindo para Baal para descer fogo do céu. Aí vamos lá no versículo, capítulo 18, o versículo 26. Olha como esses profetas de Baal oravam, irmãos. Vê se algum dia você orou assim para Deus. Olha como que eles oravam. A aplicação do coração deles para orar para Baal. Eles tomaram o novilho. Eles é os profetas de Baal. Eles tomaram o novilho e fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal. Desde quando, irmãos? Amanhecer. Isso aí tipo 6 horas da manhã. Desde o amanhecer até o meio-dia. Eles clamando para Baal. 6 horas clamando a Baal. Ó Baal, responde-nos.
Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu. E eles faziam o que, irmãos? Dançavam, gestual, dançando, tal. Quem sabe impressiona mais a Deus dançando. Aí eles dançavam em seus rituais em torno do altar que haviam construído. E ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Elias é meio ousado. Começou a zombar deles, exclamando: gritai mais alto. Não, né? Fala mais alto, né? Já que ele é um Deus, né? Pode ser que ele esteja conversando com outras pessoas ou ocupado. Eu acho que tudo isso é ironia de Elias, né? As pessoas ou ocupado com outros negócios ou mesmo viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Imagina mais de 500 pessoas, 600, 700 pessoas gritando para um Deus e um homem só chegar e falar e fazer uma zombaria dessa, uma ironia dessa. O grito está mais alto, talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja conversando. Aí você pensa que os profetas de Baal lá desanimaram? Olha o 28. Aí quando Elias começou a ironizar o culto deles, a oração deles, olha o que eles fizeram no 28. E mais eles gritavam. Aí eles gritaram mais alto ainda. E clamavam. E conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, passava a faca, a lança no corpo, até escorrer sangue de seus corpos. Depois do meio-dia, eles começaram a orar, irmãos, ao amanhecer. Até o meio-dia, Elias fez essa zombaria com eles. Aí depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Eu sei lá se até às 6 da tarde, até às 6. O pessoal ficou de 9 a 12 horas clamando para Baal, se cortando, pulando, gritando. Profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta, ninguém atendeu aquela invocação. Então, irmãos, o gestual, eles tiveram gestuais ali, tiveram voz alta, caíram no chão, se cortaram, mas não deu em nada. Por que não deu em nada? Só porque eram profetas de Baal, mas porque estavam orando fora da direção de Deus e fora da orientação do Espírito Santo. E muitas vezes a gente fala, mas é porque o cara era pagão, por isso que Deus não respondeu. Não, mas Deus às vezes não responde você também, às vezes por causa disso. Você é cristão, você conhece, mas você está orando totalmente desalinhado da vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos orando totalmente fora, nós não sabemos exatamente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, entramos numa empreitada de orar por alguma coisa sem saber se realmente aquela é a vontade de Deus, para a nossa vida ou para a vida de alguém. Se aquele realmente é o propósito de Deus. Então, quando a gente faz uma oração assim, totalmente desalinhada, é como se fosse uma oração de pagã. Não vai ter resposta. Não vai ter resposta. E o que é que Jesus fala? Assim, olha, não sejais como não sejais como os pagãos que acham que é pelo muito falar que eles vão ser ouvidos. Não é isso que Jesus fala? Não sejais como os pagãos. Mas se ele fala, não sejais como os pagãos, é que existe a possibilidade de nós orarmos como um pagão, então. E quando nós oramos como um pagão? Quando nós oramos fora da vontade de Deus, pedindo aquilo que Deus não mandou você pedir, falando coisas que Deus não mandou você falar. E quando nós agimos assim, nós não estamos orando no Espírito, nós estamos orando na carne. Nós estamos orando no nosso próprio esforço, no nosso próprio entendimento, fora da direção de Deus. Vamos ler agora, irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, porque nessa questão da oração de espírito, se você não liga os pontos direitinho, esse é um dos pontos que as pessoas acabam distorcendo o entendimento desse tema que nós estamos falando. Esse texto é muito perigoso para se interpretar de forma não adequada, tá? Bom, isso é uma palavra de Paulo que ele diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos orar, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. 27.
E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então eu pego esse versículo 26, volta para nós lá o 26, que do mesmo modo o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Então a gente pega esse texto, então o que muitas vezes a gente imagina? Bom, eu não sei orar como convém, realmente, está certo, nós não sabemos orar. É o Espírito Santo que nos induz na oração correta e através do entendimento da palavra, a gente vai orar na orientação da palavra de Deus. Aí está tranquilo, né? Porque é o Espírito que nos conduz a toda a verdade, né? Jesus falou, eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar um Consolador e Ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Mas, olhando esse texto, muitas vezes a gente pode falar, não, eu não sei orar como convém, né? Então, vou fazer o seguinte, o Espírito Santo, ora por mim aí. É como se a oração do Espírito não tivesse nada a ver comigo mais. Olha, Senhor, eu estou com uma dificuldade, eu não sei como pedir, eu não tenho palavras para expressar o que eu tenho que pedir, então faz o seguinte, Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor intercede por nós, então ora no meu lugar. Então, o orar no Espírito aí com gemidos inexprimíveis, essa expressão que tem, não é que o Espírito Santo está orando no seu lugar, ele está orando através de você. É o Espírito Santo em você orando através de você, né? Ele orando à parte de você, separado de você. Então, muito cuidado com esse texto, né? Porque aí ele fala, olha, olhando assim, falando, Pai, mas não é o Espírito Santo que intercede por mim com gemidos inexprimíveis, mas quando nós vamos lá deixa eu pegar Romanos aqui, quando nós vamos lá no versículo 23, mas deixa eu confirmar aqui, porque eu estava com a Bíblia fechada. O Romanos 8:23, olha o que diz. Ali está falando que é o Espírito Santo que intercede por nós, mas olha no 23, o mesmo capítulo que diz, 8:23. E não somente ela, aqui está se referindo à natureza, à criação, né? E não somente a ela ou a criação, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, esse gemer do Espírito é o Espírito Santo em nós, nos conduzindo nessa oração. Então, nós o gemido que ele está falando aqui é o Espírito Santo através das nossas vidas orando. Então, tomar muito cuidado de separar. A oração do Espírito é uma coisa, a minha oração não é a mesma oração. É o Espírito Santo através de você. É o Espírito Santo em você, te levando a ter esse tipo de contrição. Uma outra confusão que tem, irmãos, sobre a questão do orar no Espírito Santo, talvez, não sei se os irmãos já tiveram acesso a essa teologia, ou essa doutrina, ou esse ensino, mas eu tive, né? Então, eu tenho a responsabilidade de repassar, se um dia você tiver, possa dar tempo de corrigir. Então, esse texto do orar no Espírito Santo, ele era entendido como que o orar no Espírito Santo é o orar em línguas estranhas. Não sei se os irmãos já ouviram esse ensino. Então, a pessoa pegava lá, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 e 15, e falava assim, orar no Espírito é a mesma coisa do que você orar em línguas estranhas. Então, se você só vai orar no Espírito se você tiver o dom de línguas para você poder orar no Espírito. Então, eles faziam a ligação desses dois pontos, e um ponto não tem nada a ver com o outro. Tá? Antes de colocar Coríntios, coloca primeiro Efésios 6,18, depois volta para Coríntios para a gente poder ver o porquê que as pessoas ensinam que orar no Espírito é a mesma coisa que orar em línguas. Olha em Efésios, prestem atenção. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Então lá, orai no Espírito em todas as circunstâncias, orai no Espírito, esse é o foco.
Agora vamos para Coríntios, capítulo 14, versículo 14 e 15. Pois se eu oro em uma língua, quem que ora? Pois se eu oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Próximo. Diante disso, o que fazer? Então orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Então, se a gente não toma cuidado, a gente acha que aquele espírito de Efésios 18, que é o Espírito Santo, é o mesmo espírito daqui, que aqui é o nosso espírito. Aqui ele está falando do nosso espírito humano, não está falando do Espírito Santo. Mas se a pessoa faz a liga, por que tem essa confusão? Porque no grego não tem maiúsculo e minúsculo. Isso é interpretativo na língua original. Então, o espírito lá no original é escrito da mesma maneira. O espírito humano e o Espírito Santo é escrito da mesma maneira. Então, se a pessoa não tem a interpretação correta, então ele vai achar, não, aqui está falando que eu orarei com o Espírito, mas também orarei com a minha mente. Então, orar no Espírito Santo é quando eu sou batizado no Espírito, ou recebo o dom de línguas, aí eu tenho condições de estar orando no Espírito Santo. E não tem nada a ver um texto com o outro. Tá? Aqui Paulo está dando uma orientação para a igreja sobre como usar o dom de forma edificante na igreja. E o dom de línguas era para todos? A Bíblia fala, falam todos em línguas? Não. São todos profetas? Não. São todos apóstolos? Então, procurai com zelo os melhores dons espirituais. Então, não era todo mundo que tinha o dom de línguas naquele contexto. Então, se não era todo mundo que tinha o dom de línguas, e Paulo, em Efésios, está mandando todos nós orarmos no Espírito, então tem alguma coisa errada. Se orar no Espírito tem a ver com o dom de línguas, então não é todo mundo que pode orar no Espírito, só aqueles que têm o dom de línguas. Mas aí como que as pessoas ensinam? Não, que todo mundo pode ter o dom de línguas. Então o dom de línguas é para todo mundo. Aí vira uma outra confusão. E aí a confusão, um abismo vai chamando outro abismo. Por isso é importante a gente ligar os pontos na Bíblia com cuidado e com cautela, porque senão a gente vai criar uma confusão. Então a pessoa fala, mas irmão, mas não é todo mundo que tem o dom de línguas. Não, mas a Bíblia fala que todo mundo pode falar em línguas. Eu fui ensinado assim, todo mundo. Quem é batizado com o Espírito Santo, a prova, a evidência é batizado com o Espírito Santo é o dom de línguas. Então todo mundo fala em línguas. E a Bíblia fala que não é todo mundo que fala em línguas. Coríntios está lá bem claro. Falam todos em línguas? Não. E se você fala em língua, você tem que interpretar. Então, que adianta eu orar no Espírito em língua sem ter interpretação? É um outro problema. E por aí vai, irmão. E a confusão vai chegando. Então, por isso, esse é o objetivo da mensagem. Eu espero que eu esteja ajudando mais que atrapalhando, mas o objetivo da mensagem é esse, é tirar da nossa mente, é limpar o nosso coração. Senão a gente pega um texto desse e qual é o nosso problema? A gente lê o texto e não entende, né? Você precisava entender, mas você passa por cima, vai jogando debaixo do tapete o texto. Né? Aí depois você encontra um abençoado que diz que entende aquele texto e te explica de forma errada, aí você sai dando glória a Deus e aleluia, e uma coisa totalmente torta. E entorta toda a sua vida, porque entorta o seu entendimento. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós temos que ter esse cuidado. Não entendi o texto, é um texto que está incomodando o meu dia a dia com Deus, ô Senhor, me ajuda. Procura quem possa te ajudar, analisa, compara, até que você chegue a uma conclusão clara, porque esses são perigosos, são complicados. Até para a gente falar aqui como pregação, ele se torna complicado, porém, ele é muito necessário que a gente fale. Então, ficou claro, irmãos? Então, orar no Espírito lá de Coríntios, orarei com o Espírito, orarei com a mente, aquele é o Espírito humano. Quando eles tinham, alguns dos irmãos lá tinham esse dom de línguas especificamente. Não vamos entrar hoje, se não é hoje, porque eu já até falei sobre isso há um tempo atrás. Quem quiser, procura lá no YouTube. Nós já até falamos sobre o falar em línguas aqui em três pregações. Então, eu não vou voltar nisso aí. Mas aquele espírito é o espírito humano, e o orar no espírito de Efésios e o orar no espírito de Judas, que nós temos, é orar no Espírito Santo, movido e direcionado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Está dando para entender? Não, amém, mas não acabei ainda, não. Estou perguntando, está tudo certo até agora. Né? Então, mas já estamos indo já para a conclusão. Mas antes da conclusão, você vê como que eu já contei essa experiência aqui na igreja, você vê como que essa coisa do falar em línguas, achando que está orando no Espírito é uma coisa séria. Eu tinha um amigo, tenho ainda, um irmão muito abençoado, me ajudou muito no meu início de caminhada cristã, muito conhecedor da palavra, mas ele aprendeu que todo mundo podia falar em línguas e todo mundo podia falar em línguas na hora que quisesse. Não era só no culto, não.
Aí fala, assim como você falava português, assim como você falava em línguas também. E ele falava uma língua meio... soava como um som meio oriental a língua dele, né? Meio asiático, né? E ele foi até ali, eu já contei aqui para os irmãos, mas vou repetir, ele foi até a Liberdade, lá onde está o japonês, chinês, está todo mundo lá, entrou lá numa lanchonete, chamou o responsável da lanchonete, em particular, contou a história que ele tinha esse dom da glossolalia, que era o dom de línguas, né? Uma língua que você não aprendeu, e começou a falar em línguas com essa pessoa, que era o dono da lanchonete, não era cristão, não era nada, só para ver se ele entendia a língua que ele estava falando. E ele falou, não estou entendendo nada. Você está falando mesmo? Não estou entendendo nada. Nunca, não teve noção de absolutamente nada do que ele estava falando. Mas por que eu conto essa história? Para os irmãos verem aonde chega o entendimento errado. Uma coisa desalinhada com a palavra de Deus. Na cabeça dele, todo mundo podia falar em línguas, e a língua que ele estava falando tinha que ser interpretada, só que era línguas mesmo. Era uma língua que tinha sido dada pelo Espírito mesmo. Ele tinha realmente o dom. Então, uma série de coisas para se avaliar. Uma série de coisas para se avaliar. Então, irmãos, nós estejamos atentos ao conteúdo das nossas orações. Preste atenção naquilo que você está orando. Vamos prestar atenção. Não só na questão formal da oração. Não, eu estou orando direitinho, em nome de Deus. Não. Com súplica, com humildade diante de Deus, mas que a sua oração esteja embasada na verdade da palavra de Deus. Nós estejamos atentos no conteúdo das nossas orações e não apenas nas formas. Quando você está chorando, quando está orando, você está sentindo arrepio, tudo isso é bonito, é gostoso. Eu também gosto de chorar. Até chorei hoje no cântico dos jovens. Eu também me emociono, eu acho importante isso aí, faz parte. Né? Mas eu não posso me deixar me conduzir por isso. Né? Mas por quê que eu sei? Porque eu vi, canta a minha alma, canta o Senhor, a grandeza, a graça de Deus, aquilo me tocou, eu estava cantando, me tocou. Mas o dia que eu cantar essa música, não me tocar, então hoje eu não estou espiritual. Estou espiritual só naquele dia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Não tem nada a ver. Então, nós sejamos mais atentos às verdades das nossas orações, né, do que propriamente às formas. Né? E ficarmos muito atentos, irmãos, quanto ao formalismo, quanto à arrogância nas nossas orações, a negligência, a preguiça, né, nas orações. É sempre antes de tudo a oração, não depois de tudo. Antes de tudo você ora, você faz oração, súplica, né? Mas a gente normalmente faz isso depois de tudo, né? E se a nossa oração está realmente alinhada com a vontade de Deus? Porque isso aí são sinais. Quando essas coisas acompanham nossas orações, a negligência, o formalismo, a arrogância, isso são sinais que a nossa oração está sendo carnal. Né? Então, quanto mais ela é alinhada com a vontade de Deus, irmãos, e com o coração contrito e quebrantado, que Deus não despreza, aí nós vamos ter uma vida de oração muito mais segura, muito mais segura. O tempo é importante, o seu tempo de oração, sua devocional, seus horários, tudo isso é muito importante. Tudo isso a gente tem que colocar na nossa agenda. Tem que ter um tempo para orar, irmãos. A gente tem que tudo isso colocar nessa agenda. Mas, acima de tudo, irmãos, se tudo aquilo que eu estou fazendo, que eu estou clamando, pedindo a Deus em humildade nas minhas orações, se ela realmente está sendo movida pelo Espírito Santo e alinhado com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Espero que a palavra tenha edificado os corações. Vamos ficar em pé, vamos orar. E eu já peço que os jovens venham à frente para cantar o último louvor. Vamos orar então, irmãos, enquanto os jovens se preparam. Sim, Pai, nós te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de ministrarmos sua palavra. Um tema delicado, ó Pai, não muito fácil de lidar, mas é a sua vontade, que o Senhor, através da sua palavra, limpe os nossos corações. Porque a sua palavra, o objetivo dela é limpar nossos corações e nos trazer luz, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então, quando nós entendemos a sua palavra, ela ilumina os nossos caminhos, ó Pai. Porque a vereda dos justos, ela é que nem a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até chegar dia perfeito, ó Pai. Que nós possamos, na nossa caminhada contigo, a cada dia, que tenhamos mais luz, que tenhamos mais graça e que andemos com mais segurança na tua presença.
Muito obrigado, ó Pai, por esse culto, muito obrigado pela assembleia que foi feita, por todos os atos que ocorreram até então, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa também o pastor Danilo, onde ele está, e nos ajude no culto logo mais à noite, às 18 horas. Muito obrigado, ó Pai. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos.